Oi, gente, ó. Então esse aqui é o quarto vídeo da aula 4 de geometria analítica. A gente está estudando soma de vetores. O último vídeo acabou assim de forma meio abrupta, porque o programa que eu uso para gravar aqui, ele travou, tá? Então eu vou fazer mais um vídeo aqui pra gente continuar, ok? Bom, a gente estava demonstrando essa proposição aqui, né? Onde U, V e W são três vetores quaisquer. A gente no último vídeo provou a associativa e a comutativa. Falta provar então a A3, que é a propriedade que envolve o elemento neutro, e a propriedade A4, que envolve o elemento oposto, tá? Então vamos lá, a propriedade A3. A gente quer provar ela. O que ela diz? Bom, ela diz o seguinte, que para qualquer vetor U do espaço, a soma do vetor U com o vetor nulo é o próprio vetor U. Independente da ordem que você faça essa soma, tá? Além disso, o vetor nulo, perdão, é o único vetor que satisfaz essa propriedade, tá? O único vetor do espaço que somado com qualquer outro vetor resulta nesse vetor é o vetor nulo, tá? Por exemplo, você tem dois vetores U e V, que quando você soma o resultado é o vetor U. Se isso acontecer, você pode concluir que o vetor V é o vetor nulo, tá? Que o vetor nulo é o único que satisfaz essa propriedade aqui, tá? Então vamos provar essa propriedade. Então, ó, digamos que o vetor U é da forma AB, tá? Então, U é um vetor arbitrário. Então, digamos que existem pontos A e B quaisquer, tais que o vetor AB é o vetor U. Ou seja, o segmento orientado AB é um representante do vetor U. Então, olha só, quando a gente faz a soma U, quando eu somo com o vetor nulo, o vetor U é o vetor AB. E o vetor nulo, eu posso escrever ele de uma maneira que a soma consiga resolver, consiga calcular, né, fazer a soma. Então note que se a origem do vetor nulo for B, eu consigo fazer a conta, né? Então quem é o vetor nulo? É aquele vetor cujos representantes são pontos, né? Ou de outra maneira, são os segmentos orientados nulos, né? Que são aqueles segmentos que têm origem e extremidades iguais. Então o vetor nulo eu vou escrever como BB, tá? Se eu escrevesse AA, eu não ia conseguir fazer essa soma, né? Direto, digamos assim, tá? Agora eu consigo. Aqui, ó. A origem e a extremidade coincidem, tá? Então isso que resulta no vetor AB, que é o próprio U, tá? Então U somado com o vetor nulo resulta no U. Agora fazer a soma contrária também, né? Na verdade a gente já provou que vale comutativa, mas que dá pra gente fazer também, tá? Ó, o vetor nulo agora a gente vai escrever como o vetor AA. Por que eu peguei AA? Para conseguir fazer essa soma, né? Ó, se eu fiquei agora com uma soma de dois vetores com a origem de um coincide com a extremidade do outro. Então, AA mais AB é AB, que é o próprio vetor U. Então, portanto, essas duas igualdades aqui, ó, são verdadeiras, né? U mais vetor nulo é U, e o vetor nulo mais U é U. Eu não vou mostrar a unicidade, tá? Mas é o único vetor que satisfaz a propriedade, né? Que U mais V igual a U só é verdadeiro quando V é igual a U, tá? V igual ao vetor nulo. V igual a U não, né? Propriedade A4. Ela diz respeito ao oposto de um vetor, tá? A gente definiu no ano passado, né? Dado um vetor U, quem é o oposto de U, que a gente denota assim. Então, o oposto de U é o vetor que é congruente a ele, né? O congruente não, é mesmo comprimento, né? Que ele, mesma direção, eles são paralelos, tá? E eu inverto o sentido. O sentido contrário ao sentido de U. Esse é o vetor oposto de U. Esse é o único vetor que satisfaz a seguinte propriedade, que é ele somado com o vetor U resulta no vetor nulo. Ou seja, se você quer resolver uma equação desse tipo aqui, ó, onde x é a sua incógnita. Qual é o vetor que somado com o vetor U resulta no vetor nulo? A resposta é o oposto de U, tá? É o único vetor que satisfaz a propriedade, tá? Então vamos lá. Digamos que U é um certo vetor AB.
Então olha só o que acontece quando a gente soma o U com o seu oposto. Quando eu somo o U com o seu oposto, isso é AB mais o oposto de AB. Ou seja, é AB, dentro de parênteses aqui, ó, o oposto de AB é BA, né? Lembra, o oposto de um vetor, se você tem origem e extremidade, você troca, né? Inverte a origem e a extremidade. Então esse aqui é o vetor BA. Agora, AB mais BA, deixa eu pôr meio apertado aqui. Então aqui é AB mais BA. Essa soma a gente vai fazer, né? AB mais BA é o vetor AA, ou seja, é o vetor nulo. Por outro lado, se eu fizer o oposto de U somado com U. Pela comutatividade, né? Você pode usar comutatividade, aquela regra 3. E como a gente acabou de provar, esse aqui é o vetor nulo. Tá? Essa é uma maneira de provar, tá? Aí de outro modo, provar igual eu fiz isso aqui. Você pode escrever como... Ó, o U eu tô chamando de AB, né? O U é o vetor AB. Então, o oposto de U é o oposto de AB. E U é AB. Agora, o oposto de AB é BA. Então, resulta aqui pra gente BA mais AB. BA mais AB é BB. Mas o vetor que tem origem e extremidades iguais é o vetor nulo. Tá? Então, o vetor oposto de um vetor dado é o único vetor que satisfaz, que somado com ele dá o vetor nulo. Tá? Note que no espaço só tem um vetor que a gente chama de vetor nulo, tá? Que é o vetor cujos representantes são os pontos. Tá? Aqueles segmentos orientados com origem e extremidades iguais. Agora, vetor oposto, cada vetor tem o seu vetor oposto. Tá? E, por exemplo, note que se U tem um vetor U, o seu oposto é o menos oposto de U, né? O menos U. E o U é o oposto do oposto dele. Né? De maneira, entre aspas, você tem dois vetores, o U e o menos U. Um vetor é o oposto do outro. O menos U é o oposto de U e o U é o oposto do menos U. Tá? Vamos provar esse exercício aqui, ó. Vamos pegar A, B e C, 3 pontos quaisquer no espaço. Vamos mostrar que B menos C, que o vetor BC menos o vetor BA resulta no vetor AC. A gente vai provar isso utilizando só as propriedades que a gente acabou de provar, tá? Dessa proposição 2,2 aqui. Vamos lá. Para começar, a gente viu na aula de hoje que a subtração, né, de vetores é um caso particular de soma de vetores. Então, isso aqui a gente pode reescrever como sendo BC mais o oposto de BA. Então, isso é BC mais... Quem é o oposto de BA? É o AB. Por enquanto, só usei definição de subtração, tá? Agora a gente vai usar comutatividade, tá? Que é aquela propriedade A2. Então, ela diz que eu posso, quando eu vou somar dois vetores, a ordem não importa, tá? Você pode comutar eles. Então, essas somas pode escrever como AB mais BC. Ah, eu troquei a ordem desses vetores, né? Troquei de lugar. Agora, AB mais BC a gente pode somar, né? Que a extremidade do primeiro vetor é o B e a origem do segundo vetor é o B também. O resultado aqui é AC, que é o que a gente queria provar, né? BC menos BA. Ó, BC menos BA foi de onde nós partimos. Resultou no vetor AC. Agora vamos provar as leis do cancelamento. A lei do cancelamento para vetores, ela é análoga ao que acontece para números em reais, tá? Por exemplo, se você está resolvendo uma equação com números reais, tá? Esquece os vetores por enquanto. Você chega na equação, por exemplo, x mais 2 igual a y mais 2. Você pode
cancelar o 2 de ambos os lados, né, da igualdade e concluir que x é igual a y, tá? É algo análogo que a gente vai fazer aqui, ó. Então, ó, a hipótese aqui é que 1 mais x é igual a 1 mais y e a tese é que x é igual a y. Ou seja, se você tem ainda uma soma em que há... Tem duas somas, né? Uma igualdade de somas. Em que há repetição de parcelas, né, de ambos os lados. Você pode cancelar os vetores repetidos e concluir que a igualdade continua valendo. Deixa eu provar então que esse negócio que vocês chamam aí de cortar, né, é válido aqui para a soma de vetores. Ok? Então lá no item a hipótese é que a soma u mais x é igual à soma u mais y, onde u, x e y são vetores arbitrários, tá? Quaisquer três vetores aí que são dados para você. O que a gente vai mostrar aqui, nesse caso, podemos concluir que x e y são iguais, tá? A partir da hipótese, então, u mais x é igual a u mais y, certo? Ó, eu não posso chegar aqui e cortar u com u e concluir que x é igual a y, tá? Porque é isso que eu quero provar que eu posso fazer isso. Então, você não pode fazer isso por enquanto, tá? O que a gente pode fazer é utilizar o que a gente já sabe, que a gente acabou de aprender, que é essa proposição aqui, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai somar o oposto do vetor u nos dois lados da igualdade. Que a ideia da igualdade é qual? É que se você tem uma igualdade, uma propriedade que igualdade satisfaz. Se você tem uma igualdade de vetores, se você soma o mesmo vetor de ambos os lados, em ambos os membros dessa igualdade, você vai obter uma nova igualdade, né? A igualdade se mantém, tá? Então, eu vou somar o oposto de u em ambos os membros, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito aí. Ok? Então a igualdade aqui, ó, se mantém, continua sendo igual, né? Que eu somei o mesmo vetor de ambos os lados. Agora, a gente vai usar a comutativa aqui. Isso aqui a gente pode escrever como oposto de u mais u. Mais x, né? Então eu troquei o lado aqui do... Troquei lá não, troquei a ordem ali do parênteses. Aí do lado direito fica o oposto de u mais y. Agora, se você olhar dentro dos parênteses aqui, ó. Opa. Tanto nesse parênteses quanto nesse, você está somando um vetor com seu oposto, né? Que a gente acabou de ver na proposição 2,2, que isso resulta no vetor nulo. Agora, do lado esquerdo, o vetor nulo mais o vetor x é o x, né? Porque o vetor nulo, quando você soma qualquer vetor, resulta no próprio vetor. E vetor nulo mais y dá y, tá? Então chegamos onde queríamos, né? X igual a y. Bom, se você olhar daqui pra cá, a gente não fez nada, né? Só somou, então não usou nenhuma propriedade nova. Daqui pra cá, o que nós usamos foi a propriedade associativa, que é a propriedade A1, tá? Dada a última proposição. Aqui, ó, a gente usou a propriedade A4, né? Que é a que diz que a soma de um vetor com seu oposto é o vetor nulo. E no último passo que a gente usou a propriedade A3, que é ela que diz que qualquer vetor somado com vetor nulo resulta no próprio vetor. Ok? Propriedade B é algo análogo, tá? Então, ó, a propriedade A é como se a gente estivesse cancelando os elementos do lado esquerdo. Propriedade B, ó, fala x mais u. Se x mais u é igual a y mais u, então x é igual a y. Então, basicamente está falando que eu estou cancelando os elementos do lado direito, né, das somas ali, de cada soma. Então, aqui a hipótese é que x mais u
é igual a y mais u. E a tese é, que a gente tem que mostrar, é que x e y são iguais. Ok? Vamos lá então, a gente vai partir da hipótese. X mais u, a gente vai supor que é igual a y mais u. Eu poderia fazer o mesmo processo, análogo ao que eu fiz aqui no item A, tá? Mas eu vou usar, na verdade, o item A para provar o item B. Tá? O item A acaba de provar que ele é verdadeiro, né? Então posso usar ele. Mas antes de usar ele, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar a propriedade M2, que é aquela do comutatividade. Ela fala que tanto faz, você pode comutar, né, as parcelas quando você está somando. Então x mais u é igual a u mais x. E y mais u é igual a u mais y. Ok? Agora a gente vai usar o item A, né? O item A fala aqui. Nesse caso, você pode concluir que x é igual a y. Certo? Então está provado as duas leis do cancelamento. Bom, último exercício. Então vamos lá, ó. Nessa figura aí, ela representa um paralelepípedo, tá? E nós temos três vetores aí, ó. O vetor AB é o vetor U, o vetor AD é o vetor V e o vetor AE é o vetor W, tá? O que aí ele está pedindo para nós exprimirmos o vetor AG e o vetor EC,